Um pai humilde, um filho ingrato, uma nora cruel e um menino que só queria ficar ao lado do avô. Ele não falava muito, mas observava tudo. Fazia café, lavava o quintal, ajudava no que podia. Mas um dia, ouviu a frase que destrói qualquer coração. Aqui não é asilo. Vai embora. Você já deu o que tinha que dar. Foi expulso, pelo próprio filho, com as mãos vazias e o peito cheio de dor. O que eles não sabiam é que aquele homem simples escondia um segredo capaz de mudar tudo. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que quem despreza quem mais o amou. Um dia aprende, da pior maneira, que o respeito vale mais do que qualquer herança. A chaleira apitava baixinho no fogão, enquanto seu Antero, com os olhos cansados e a coluna ligeiramente curvada, mexia o café como quem tentava manter alguma utilidade na rotina da casa que já não era sua. O aroma forte se espalhava pela cozinha, mas ninguém parecia notar. Do outro lado do corredor, Letícia falava alto ao telefone. Sua voz cortava o ambiente com impaciência. Não, mãe, imagina, ele ainda está aqui, não sei até quando. Já falei com o Eduardo, mas ele enrola, dizia ela, como se falasse de um móvel velho que ninguém queria mais. Antero fingia que não ouvia. Era o que ele fazia melhor. Há meses, talvez anos, aprendeu a desaparecer mesmo estando ali. Letícia era fina no tom, mas grossa no desprezo. Não gritava, mas feria. Com cada olhar impaciente, com cada prato que empurrava sem agradecer, com cada não precisa, deixa aí, carregado de incômodo. Eduardo, o filho, chegava do trabalho com o rosto tenso, os olhos perdidos. Sentava-se à mesa, comia em silêncio e raramente olhava para o pai. Às vezes, parecia lembrar que ele estava ali, geralmente quando Letícia provocava algum comentário sobre o incômodo de tê-lo morando com eles. A pia está sempre cheia de louça. A gente perde a privacidade. Isso não é vida, Eduardo, ela dizia. Eu sei, ele respondia, desviando o olhar. Antero apenas recolhia os pratos, limpava a mesa e voltava para seu quarto. Um cômodo pequeno, nos fundos da casa, com uma cama estreita, um rádio velho e uma cadeira de palha. Era tudo o que tinha. Mas havia uma presença que ainda iluminava seus dias. Caio, o neto de 10 anos, era a única alma naquela casa que ainda o enxergava. Vinha correndo da escola, largava a mochila no chão e ia direto para a área onde o avô cuidava das plantas. Antero ensinava a plantar feijão no algodão, a fazer barquinho de papel, a escutar o som dos passarinhos. Vô, por que o céu muda de cor? Caio perguntava. Porque até o céu precisa descansar, meu filho, respondia Antero, com um sorriso tímido. Aquele vínculo era o último fio que o mantinha ali, e ele sabia. Numa noite qualquer, enquanto limpava a área de serviço, ouviu uma conversa sussurrada vindo do quarto do casal. Você precisa resolver isso, Eduardo. A casa é nossa. A vida é nossa. Ele não pode continuar aqui como se fosse um favor eterno. Eu sei, Letícia, mas é meu pai. E eu sou sua esposa, e a paciência tem limite. Ou você fala, ou eu falo. Antero não chorou. Apenas voltou para o quarto, sentou-se na cama e encarou o silêncio. Ele sabia que não era bem-vindo. Só não sabia ainda quando seria chutado. Na manhã seguinte, Caio entrou no quarto com um desenho. Era ele e o avô sentados num banco, com um cachorro imaginário entre eles e um sol sorrindo no céu. É para você, vô. Obrigado, meu menino. Esse sol aqui sou eu ou você? Os dois. Porque a gente brilha junto. Antero abraçou o neto com força. Naquele instante, tudo fazia sentido. Mas quando o jantar chegou naquela noite, a paz se desfez. A comida estava na mesa. Letícia servia as porções como se distribuísse castigos. Eduardo permanecia em silêncio, como sempre. Antero apenas observava, servindo-se por último. Foi então que, ao voltar com o prato na mão, esbarrou sem querer na toalha nova.
Um copo tombou, molhando a ponta da mesa. Letícia fechou a cara. De novo, seu Antero, pelo amor de Deus, né? Nem para se servir direito. O silêncio da sala ficou pesado. Eduardo suspirou. Pai, presta atenção, já falamos disso. Antero, com os olhos baixos, apenas pegou um pano e tentou secar a mesa. Letícia largou os talheres com força. Não dá mais. Isso aqui virou o quê? Um asilo? Você não ajuda, só atrapalha. Eu tô no limite. E foi nesse limite que tudo começou a mudar. O pano molhado escorria entre os dedos trêmulos de Antero enquanto ele tentava conter o líquido sobre a toalha. A água já havia se espalhado, mas o silêncio que se formou na sala era ainda mais denso. Letícia se levantou, empurrando a cadeira para trás com força. Chega, Eduardo, eu tô falando sério. Isso não é vida. A gente já tem contas, trabalho, filho, e ainda tem que cuidar de um velho que nem se dá o respeito. Antero, de pé, abaixou os olhos como sempre fazia. Mas dessa vez, algo no peito parecia diferente. Menos medo, mais vergonha. Eduardo olhou para o pai, hesitante. Parecia buscar uma reação, qualquer coisa que justificasse defendê-lo. Mas Antero permanecia quieto. Só queria limpar o que havia molhado. Só queria ficar em paz. Amor, ele não faz por mal. Eduardo começou. Não faz por mal? Letícia interrompeu. Eduardo, ele está aqui há quase 1 ano. Não contribui com nada. Vive na sombra do que a gente paga. Atrapalha a nossa rotina. E agora ainda estraga as coisas da casa? Antero interrompeu. Eu posso sair se for melhor. Letícia sorriu com ironia, cruzando os braços. Ah, que bom que o senhor percebeu. Porque é exatamente isso. O senhor vai sair. Hoje, Caio, sentado no canto do sofá com o prato no colo, largou o garfo. Mãe? Fica quieto, Caio. Isso é assunto de adulto. O menino olhou para o avô, os olhos arregalados. Mas o vovô não tem para onde ir. Letícia ignorou. Eduardo levantou-se lentamente, passando a mão na nuca. Pai, talvez seja mesmo a hora. Não por maldade, mas é que a gente não está conseguindo mais manter tudo isso. E o senhor já viveu sua parte, né? Letícia completou, sem pudor. A frase doeu mais do que qualquer tapa. Antero olhou para o filho. Aquela era a mesma criança que ele carregou nos ombros, que ensinou a andar de bicicleta, que defendeu de brigas na escola. O mesmo filho por quem ele vendeu a própria casa para ajudar na entrada do primeiro apartamento. Eu entendo, Antero disse num fio de voz. Ele não gritou, não reclamou, não perguntou por quê. Apenas virou as costas, foi até o quarto e começou a arrumar sua mochila. Caio correu atrás dele. Vovô, você vai embora mesmo? Antero parou de dobrar as roupas e se agachou à altura do neto. Às vezes, filho, a gente precisa sair para não se perder dentro de casa. Mas eu gosto quando o senhor está aqui. A casa é melhor com o senhor. Antero engoliu seco. Você também é meu pedaço de paz, meu menino. Mas tem coisa que nem o amor resolve. A gente precisa aceitar quando não é mais bem-vindo. Do lado de fora do quarto, Letícia cochichava com Eduardo. Não deixa ele enrolar. Se demorar muito, eu mesma boto essa mochila na calçada. Eduardo assentiu, mas não conseguia encarar a porta. Antero fechou o zíper devagar, olhou em volta. Naquele pequeno cômodo estavam suas únicas posses. 3 camisas, 2 calças, uma bíblia gasta, um rádio quebrado e uma fotografia da esposa em preto e branco. Ele guardou a foto com cuidado no bolso da camisa. Depois pegou a mochila, se virou para Caio e disse: Vai lá com sua mãe e não chora. O homem que respeita, um dia é respeitado. Caio tentou argumentar, mas os olhos estavam cheios demais para falar. Apenas assentiu com a cabeça. Quando Antero saiu do quarto, Letícia estava com os braços cruzados no corredor. Vai sair mesmo ou quer que eu chame alguém para ajudar? Já estou indo. E deixa a chave, por favor. É segurança da casa.
Antero tirou a chave do bolso, colocou sobre o aparador e seguiu até a porta. No portão, antes de sair, ouviu o som de passos correndo atrás dele. Era Caio. "Vô, espera!" Ele gritou ofegante, entregando um envelope mal dobrado. "Fiz para você. É um desenho." Antero pegou o papel, abriu e viu uma casa cercada de árvores, com 2 bonequinhos sentados num banco. "É a gente. E eu escrevi aqui, ó. Te amo, vô." O velho sorriu com os olhos marejados. "Eu também te amo, meu filho. Nunca esquece isso." E com a mochila nos ombros, o envelope no bolso e o coração quebrado, Antero atravessou a rua deserta e sumiu na noite fria, sem olhar para trás. Porque às vezes o silêncio é a última dignidade que resta. O vento da noite soprava contra o rosto de Antero como se quisesse levá-lo junto. A mochila pesava nos ombros, mas não mais que o que ele carregava por dentro. Cada passo era um arrasto. Antero caminhou até onde as pernas permitiram. Não sabia exatamente para onde ia, mas sabia o que deixava para trás. O filho que criou, a casa que ajudou a pagar e o neto que era sua última alegria. O resto era só humilhação. E disso ele já estava cheio. A madrugada era fria. As luzes da rua desenhavam sombras estranhas no chão. O silêncio parecia zombar da solidão que agora o envolvia por completo. Por um instante, pensou em se sentar ali mesmo, no meio-fio, e esperar o tempo passar. Mas seus passos o levaram até uma rua conhecida. Em frente à casa simples com varanda de azulejo desbotado, um nome lhe veio à mente como abrigo: Joaquim. Amigo de juventude, vizinhos durante décadas. Um dos poucos que sabia quem Antero era, de verdade. Antes das dores, antes do silêncio, tocou a campainha com a ponta dos dedos. Esperou. A luz da varanda acendeu. Joaquim apareceu com a camisa aberta no peito e a testa franzida de espanto. Antero, me desculpa a hora. Joaquim não perguntou mais nada. Abriu o portão sem hesitar. Entra. Na manhã seguinte, o cheiro de café fresco preenchia a cozinha. Antero acordou cedo, como sempre. Dormira pouco, mas não reclamava. Sentia-se grato por estar em um lugar onde ninguém o tratava como peso. Joaquim colocou 2 xícaras sobre a mesa e se sentou à frente dele com um olhar cuidadoso. Esperou o amigo falar. Antero mexeu o café em silêncio. Os olhos estavam baixos, mas firmes. Me botaram para fora, Joaquim. Joaquim não se espantou. Talvez porque já suspeitasse. Talvez porque o mundo já não o surpreendia mais. Por causa de quê? De nada. De existir, de atrapalhar. Um copo caiu, a toalha molhou. E isso bastou. O amigo assentiu com amargura. E o neto? Tentou me impedir. Chorou, mas não teve força, nem idade. Um silêncio longo se formou. E foi quebrado por Antero com um tom mais sério. Mas eu não tô aqui para me lamentar. Tô aqui porque preciso me reorganizar. Ficar só uns dias, depois sigo meu caminho. Fica o tempo que quiser, Antero. Aqui você é bem-vindo. Antero agradeceu com um gesto breve, mas logo emendou, olhando nos olhos do amigo. Preciso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Joaquim ficou em alerta, apenas escutava. Você lembra quando a Lúcia morreu? Lembro sim. Depois daquilo, eu parei de falar muito, mas não parei de pensar. Recebi uma herança antiga do pai dela, coisa pouca, mas investi bem. Comprei 2 terrenos ainda quando o Eduardo era pequeno. Deixei tudo no meu nome. Nunca contei para ele, nem para ninguém. Joaquim franziu a testa, surpreso. E hoje? Hoje, entre os terrenos, aplicações e o que rendeu, dá quase 2 milhões de reais. O amigo soltou um assobio contido, espantado. E você deixou aquele casal te tratar como um indigente? Dinheiro não muda o que o outro tem no coração, Joaquim. Se eu tivesse contado, eles teriam me tratado bem por interesse, e isso seria pior do que o desprezo. Joaquim balançou a cabeça entre a indignação e a admiração. E agora? Vai deixar para eles? Antero respirou fundo. Nunca.
Aquilo ali eu construí com suor, com dignidade, e vou usar para fazer algo que preste, algo que a Lúcia teria orgulho, mas sem pressa, sem alarde. Nos dias seguintes, Antero descansou o mínimo e pensou o máximo. Visitou o bairro antigo onde crescera, passou em frente à escola onde Lúcia dava aula de alfabetização. O muro estava pichado, o pátio mal cuidado. Doeu ver o tempo engolindo o que ela tanto amava. Foi quando a ideia nasceu, construir algo vivo, útil, que transformasse. Mas não para o filho ingrato, para os esquecidos, para os pequenos, para os invisíveis, como ele se sentira tantas vezes. Naquela mesma semana, Antero encontrou uma pequena edícula para alugar. Era simples, mas tudo bonitinho. Pagou 3 meses adiantado e agradeceu a hospitalidade de Joaquim com um abraço sincero. Você me deu teto quando eu não tinha nem chão. Isso eu não esqueço. Joaquim sorriu. Agora vai viver, Antero, e mostra para eles que velho nenhum é peso, que tem gente que carrega ouro por dentro. Antero não respondeu, apenas assentiu, com aquele olhar de quem já tinha decidido o próximo passo. Na última noite antes de se mudar para a casinha alugada, Antero sentou-se na varanda de Joaquim. O céu estava limpo, as estrelas silenciosas. No colo, o desenho de Caio, amassado, mas intacto. Ele olhou para aquele papel com carinho e murmurou. Eles me jogaram fora achando que eu não tinha nada. Mas eu ainda tenho o que mais importa, consciência limpa, memória viva e um propósito. E com isso, Antero se levantou, porque o próximo passo já não era mais fuga, era construção. A edícula que Antero alugou era simples, mas havia algo ali que ele não sentia há muito tempo. Liberdade. Não havia olhares atravessados, não havia silêncio de desprezo. Havia uma cama, uma mesa, uma janela aberta para o sol da manhã e, principalmente, havia paz. Com tudo em ordem, Antero voltou a cuidar do que havia deixado em suspenso por anos. Pegou a pasta de documentos escondida entre os fundos do armário que mantinha no nome da esposa. Ali estavam escrituras, contratos antigos, comprovantes de investimentos. Não era fortuna de novela, mas era o suficiente para mudar vidas e principalmente construir algo com propósito. Vendeu um dos terrenos, fez tudo de forma discreta com a ajuda de um corretor de confiança. O valor da venda foi depositado dias depois. Antero sabia exatamente o que faria com aquilo. Contratou uma arquiteta jovem do bairro mesmo. Pediu discrição, mas também firmeza. Quero construir um centro comunitário. Simples, mas forte. Vai ter nome? Ela perguntou. Vai sim. Centro Comunitário Dona Lúcia. Fez uma pausa antes de continuar. Ela era professora. Dizia que a maior riqueza era quando alguém tinha para onde voltar. Quero que esse lugar seja isso para quem mais precisa. O projeto começou a sair do papel. O terreno, vazio e esquecido por anos, logo se encheu de homens com enxadas, cimento, madeira e esforço. As primeiras paredes foram erguidas e com elas começaram os comentários. Você viu aquela obra ali perto da escola? Ouvi dizer que é um centro comunitário. Coisa grande. Parece que é de um tal de Antero, velhinho quieto, mas está bancando tudo sozinho. No bairro, as histórias cresciam rápido, mas nada se comparava ao que Letícia sentiu quando ouviu pela primeira vez o nome envolvido. Foi numa manhã qualquer, na fila da padaria. 2 mulheres falavam atrás dela. Acho que foi com o dinheiro da venda de um terreno antigo. Pois é, estão dizendo que o nome do lugar vai ser Centro Comunitário Dona Lúcia. Lúcia, acho que era a esposa daquele senhor. Letícia congelou. Voltou para casa sem comprar o pão. Eduardo, você sabia que o seu pai está construindo um centro comunitário aqui no bairro? Perguntou nervosa. Eduardo levantou os olhos do celular confuso. Como assim? Com o nome da sua mãe? Ele demorou para reagir. Aos poucos, a ficha caiu. Isso é brincadeira, né? Não é.
Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Estão dizendo que o dinheiro veio da venda de um terreno antigo. Mas meu pai nunca teve nada. Letícia o encarou, séria. Ou a gente nunca se importou em saber. Na mesma semana, os tapumes da obra receberam uma nova placa. Aqui nasce o Centro Comunitário Dona Lúcia. A frase correu pelas ruas como vento. Tocou alguns, feriu outros. Na casa de Eduardo e Letícia, o silêncio passou a ser mais incômodo do que qualquer discussão. Antero, por outro lado, continuava seu trabalho em silêncio. Visitava a obra quase todos os dias, conversava com os trabalhadores, dava ideias, observava detalhes. Não queria luxo, queria acolhimento. Queria que ali, cada pessoa esquecida pelo mundo encontrasse um pouco do que ele mesmo perdeu. Ele não buscava vingança, buscava justiça. Uma justiça que não vinha com gritos, mas com cimento e tijolo. Uma justiça que não precisava provar nada, só construir. E enquanto os dias passavam e o prédio ganhava forma, o filho e a nora que o desprezaram começavam a perceber que o velho que eles expulsaram de casa era, agora, o homem mais respeitado do bairro. E tudo isso eles só estavam descobrindo tarde demais. O Centro Comunitário Dona Lúcia já tinha paredes erguidas, janelas instaladas e o nome da obra pintado com letras firmes sobre uma faixa branca. Antero visitava a construção todas as manhãs. Observava cada detalhe, em silêncio, com as mãos às costas e o olhar atento. Conversava pouco. Não queria ser reconhecido. Queria apenas ver aquilo tomar forma. Porque ali, naquela obra, estava reconstruindo tudo o que foi quebrado dentro dele. Mas no outro lado do bairro, a poeira começava a subir. Letícia, inquieta, fez o que sempre fazia quando sentia perder o controle. Forçou um reencontro e levou Eduardo junto. Chegaram à porta da casa de Antero como se fossem donos de uma verdade que ignoraram por tempo demais. Eduardo hesitava. Letícia, como sempre, falava por dois. Bateram a porta no fim da tarde. Antero abriu devagar. Ao vê-los ali, não demonstrou surpresa. Apenas deu um passo para o lado, permitindo que entrassem. O espaço era pequeno, nenhum luxo, mas tudo limpo e organizado. O envelope com o desenho de Caio estava emoldurado na parede, como um altar silencioso. Letícia foi a primeira a quebrar o silêncio. Então é verdade. O centro comunitário é você que está construindo. Antero assentiu sem pressa. É. Eduardo engoliu seco. Porque nunca nos contou que tinha dinheiro. Antero olhou para o filho por um longo segundo. Depois respondeu com voz baixa, firme. Porque dinheiro revela as pessoas. E eu queria ver quem vocês eram sem ele. Letícia cruzou os braços. Isso é injusto. A gente sempre achou que o senhor precisava de ajuda. E por isso me tiraram de casa como um estorvo? A pergunta caiu como uma porta batendo. Eduardo abaixou os olhos. Letícia tentou sustentar o olhar, mas não conseguiu por muito tempo. Pai, a gente errou, mas o senhor também podia ter dito... Eu disse tudo o que vocês precisavam ouvir, mas vocês só escutavam o que lhes convinha. Eu ofereci meu tempo, meu cuidado, minha presença, e isso nunca valeu nada para vocês. O silêncio se instalou outra vez. Do lado de fora, um carro passou devagar. Um cachorro latiu ao longe. O mundo continuava. Antero se virou e pegou um envelope fechado dentro da gaveta. Colocou-o sobre a mesa, mas não empurrou em direção a ninguém. Aqui tem todos os registros do centro. Terreno, obra, nome, escritura, tudo em meu nome. Quando ficar pronto, vai atender crianças, idosos, gente esquecida. Gente que, diferente de mim, ainda pode ser vista com dignidade. Eduardo olhou o envelope sem tocá-lo. E o senhor não vai deixar nada para a família? Antero se aproximou do desenho na parede e passou os dedos sobre a moldura de madeira. Família é quem respeita, é quem acolhe,
é quem não espera ter algo em troca. Vocês tiveram a chance de ser isso para mim e desperdiçaram. Letícia tentou argumentar, mas Antero a cortou com firmeza, sem alterar o tom. Não me procurem mais. Eu não odeio vocês. Mas não quero perto de mim quem só apareceu quando descobriu que valia a pena. Ele se aproximou da porta, abriu-a devagar e se afastou. Podem ir. O tempo de vocês aqui já passou. Eduardo hesitou. Olhou ao redor como se buscasse um último ponto de reconexão. Não encontrou nada. Apenas a solidão que ele mesmo plantou. Letícia saiu primeiro, batendo o salto no chão de cimento. Eduardo olhou uma última vez para o pai e murmurou: "O Caio sente sua falta." Antero respondeu sem virar o rosto: "E eu nunca deixei de sentir a dele." A porta se fechou, e do lado de dentro, Antero sentou-se com calma, respirou fundo e sentiu pela primeira vez em muito tempo que havia feito justiça. Não com vingança, mas com dignidade. O sol da manhã atravessava as frestas da janela, desenhando listras douradas no chão do pequeno quarto. Antero tomava café devagar, olhando para a planta que ele mesmo havia replantado dias atrás. Era assim agora, dias simples, tranquilos, sem barulho de acusações, sem passos pesados cruzando corredores. Só ele e sua paz. Mas naquela manhã, a rotina foi quebrada por um leve toque no portão. Ele se levantou com calma, sem pressa. Ao abrir, ficou paralisado por um instante. "Oi, vô!" Era Caio. Parado na entrada, com a mochila nas costas e os olhos ansiosos, o menino sorria com o mesmo brilho que Antero sempre reconheceu. O velho não disse nada. Apenas abriu os braços. Caio se atirou neles com força, como se todo o tempo que passou longe estivesse sendo desfeito naquele abraço. Antero fechou os olhos, sentindo o coração acelerar. Nada no mundo valia mais do que aquele instante. "Como você me achou, meu filho?" "Eu escutei a mamãe falando com o papai sobre o senhor. Então, eu perguntei para o tio Joaquim. Ele me trouxe." Antero sorriu. Joaquim sempre soubera o que era importante. "Você saiu e nunca mais voltou", disse o menino com os olhos marejando. "Às vezes a gente precisa sair para se encontrar de novo, Caio. Mas eu nunca deixei de pensar em você, todos os dias." Eles se sentaram juntos, lado a lado na cama estreita. Por um tempo, ficaram em silêncio, até que Antero pegou uma pequena caixa de madeira no armário e colocou sobre os joelhos. "Tem uma coisa que quero te dar. Não é para agora. É para quando você crescer. Quando estiver pronto." Caio olhou curioso. Antero abriu a caixa e tirou de dentro um envelope lacrado. "Isso aqui tem o que eu juntei a vida inteira. Não é só dinheiro. É cuidado. É amor guardado. É prova de que dá para vencer sem pisar em ninguém." Caio ficou quieto, os olhos fixos na mão do avô. "Você vai poder usar isso quando estiver adulto. Até lá, quero que você cresça com um valor que não se ensina na escola: caráter." Fez uma pausa antes de continuar. "O dinheiro que sobra nas mãos erradas destrói, mas nas mãos certas, constrói o mundo." Caio assentiu devagar. "Eu vou honrar isso, vô. Eu prometo." Antero colocou o envelope de volta na caixa e fechou com cuidado. Depois, passou a mão nos cabelos do neto, como fazia quando ele era menor. "Não precisa prometer, Caio. Eu já sei quem você é. Você tem o que o seu pai esqueceu de cultivar: respeito por quem te ama." Caio não respondeu, apenas o abraçou de novo, forte. Naquele momento não havia mais vazio. Havia legado, havia continuidade, havia amor. Antes de ir embora, Caio deixou um novo desenho sobre a mesa. Era o avô de braços abertos, rodeado por crianças. Ao fundo, um prédio com o letreiro: Centro Comunitário Dona Lúcia. "Esse é você, vô, e isso é o que você construiu." Antero segurou o papel com as mãos trêmulas. "Não, meu filho, isso aqui é o que a gente construiu juntos." Os olhos dos dois brilharam e eles se despediram.
O centro comunitário estava pronto. As paredes recém-pintadas brilhavam ao sol da manhã. As janelas largas deixavam a luz entrar, como quem convida a esperança para morar ali. No jardim, flores recém-plantadas começavam a desabrochar. Antero chegou cedo naquele dia. Sentou-se em um banco de madeira de frente para o prédio. Usava uma camisa limpa, o cabelo penteado com capricho. Os olhos, firmes, percorriam cada detalhe com o cuidado de quem não havia construído só paredes, mas também um novo sentido para a própria vida. Crianças brincavam no pátio recém-inaugurado. Duas senhoras sorriam enquanto conversavam com uma das coordenadoras. Um rapaz com deficiência física empurrava a porta com facilidade, elogiando a rampa de acesso. Tudo ali tinha sido pensado para incluir, não para excluir, e era isso que importava. Antero não queria homenagens, nem placas com seu nome. O que ele queria já estava diante dos seus olhos. Dignidade devolvida a quem nunca deveria ter perdido. Fechou os olhos por alguns instantes e respirou fundo. Na memória, o rosto de Lúcia surgiu com nitidez. Os olhos bondosos, a voz doce, o jeito firme e gentil. Ele podia ouvi-la dizer, como tantas vezes dizia: o que a gente planta com respeito floresce até na terra mais seca. Antero sorriu, emocionado. Aquela obra era o jardim que ele e ela haviam começado juntos, lá atrás, quando ainda carregavam sacolas de feira e sonhos no bolso. Horas depois, ele voltou para a casa que agora chamava de lar. Estava leve, em paz. A cadeira simples da varanda o esperava. O envelope com o desenho de Caio ainda decorava a parede, mas agora havia outro ao lado. O novo desenho que o neto trouxera. Aquele onde ele, Antero, estava cercado de gente e não de silêncio. Olhou para os dois papéis, um ao lado do outro, e entendeu. Um mostrava o que ele perdeu, o outro, o que ele conquistou. Abriu a gaveta e retirou um pequeno caderno de capa gasta. Escreveu apenas uma frase na última página: quem despreza o amor sincero perde o maior tesouro que a vida oferece. Fechou o caderno e o guardou de volta. Na casa de Eduardo e Letícia, o tempo passava lento e pesado. O assunto do centro comunitário ainda circulava na vizinhança. Todo mundo sabia quem financiou, todo mundo falava da generosidade de Antero, mas ali dentro ninguém dizia uma palavra. Eduardo evitava olhar nos olhos de Letícia. Caio, agora mais quieto, passava os dias desenhando no próprio quarto. E no fundo, ambos sabiam que a ausência de Antero deixava um vazio impossível de preencher. Não pela falta de dinheiro, mas pela falta do que nunca souberam dar: amor e respeito. O tempo passou. Meses depois, numa tarde de céu limpo, Caio visitou o centro comunitário acompanhado por colegas da escola. Orgulhoso, mostrou o local como quem apresenta um patrimônio de família. Meu avô construiu isso, dizia com brilho nos olhos. No mural da entrada, uma pequena frase chamava a atenção dos visitantes: aqui, ninguém será tratado como um fardo. Caio leu em silêncio. Depois, olhou para o céu e entendeu tudo o que precisava entender. Antero, naquele dia, assistia ao pôr do sol da varanda. O rosto tranquilo, os olhos serenos. Sabia que o tempo não espera. Mas sabia também que tinha feito o que era certo. Não deixou dinheiro em cofres escondidos. Deixou lições. Deixou exemplo. Deixou respeito. E essa era a herança que ninguém jamais tiraria de quem ele mais amava. Antero não precisou levantar a voz, nem bater porta, muito menos implorar por migalhas de amor. Ele saiu calado, mas voltou em silêncio com algo que ninguém esperava: respeito para si e para os outros que também foram tratados como invisíveis. Enquanto uns construíram paredes para excluir, ele levantou tijolo por tijolo um lugar para acolher, não para provar nada, mas para mostrar que o verdadeiro valor de alguém não está no que tem, mas no que constrói quando ninguém mais acredita.
Antero foi expulso por ser inútil. Hoje é lembrado por ter feito o que poucos têm coragem: transformar dor em propósito. E a maior lição dessa história é simples: quem espera a herança de quem humilhou, um dia aprende que não se herda aquilo que nunca se cultivou. Agora me diz, você já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que só foi valorizado depois que foi embora? Deixa aqui nos comentários. Comenta também de onde você está assistindo. Eu leio tudo com muito carinho. Se essa história mexeu com você, deixa o like e compartilha com alguém que precisa entender o que o Antero ensinou. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora para não perder nenhuma história. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima.